Que alegria encontrar você aqui no programa Redenção, o primeiro programa do ano de 2025. E nós estamos assim, dispostos a sim alcançar a salvação, abrindo nosso coração para a graça, não é mesmo? Então prepare muito o seu coração, porque hoje o programa está bonito demais. Santo Afonso Maria de Ligório, com obras espirituais selecionadas, vai sim nos ensinar muito. E com a graça de Deus nós vamos crescer juntos na fé. E conosco sempre, aquele que faz toda a diferença, nos ajuda a nos aproximar de Deus também e trazendo coisas importantes de Santo Afonso, Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista, sua bênção. Deus abençoe você, Caísa, muita bênção para você, meu querido irmão e irmã, que está agora em sintonia de fé conosco no primeiro programa Redenção deste novo ano. Seja para você este ano novo muito abençoado, muito iluminado pelo Senhor nosso Deus. E nós estamos nesse nosso caminho de fé, conduzidos, orientados pelo Espírito Santo, lendo os textos espirituais de Santo Afonso Maria de Ligório. E hoje o tema específico nosso é descobrir os verdadeiros valores. Para quem tem essa obra, as obras espirituais selecionadas, nós estamos na página 422 até a 425. Então, descobrir os verdadeiros valores. Os valores que planificam a nossa vida, ou seja, aqueles que são de Deus. Nós queremos um ano abençoado, então temos que caminhar orientados, conduzidos sempre pela palavra de Deus. Ô Padre Frederico, aí nós estamos aqui com o presépio nosso montado, muita gente que reza conosco também. É até o dia de hoje que nós ficamos com o presépio montado, Padre? Isso, hoje dia de Santos Reis e ontem nós celebrávamos, no domingo, a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus. Então, até ontem nós poderíamos estar com os nossos presépios montados. Então, é hora de desmontarmos o presépio e iniciarmos esse tempo novo. Conduzidos pela força, a unção do Espírito Santo de Deus, agora abramos o nosso coração para acolher a voz do Senhor que se manifesta através de sua palavra. Hoje vamos meditar um trecho bíblico que está em Oséias, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Oséias 12, 1 a 8, que diz assim, Cercou-me Efraim com engano e com fraude a casa de Israel. Mas Judá, enquanto ainda vagueava, estava com Deus e era fiel ao santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento oriental todo dia. Falsidade e ruína ele multiplica, enquanto fazem pacto com a Assíria. Óleo é levado ao Egito. O Senhor abre um processo contra Judá, e castigando a Jacó conforme seus caminhos, conforme suas obras, lhe dará a paga. No seio materno, ele suplantou seu irmão e na sua força viril lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel, ele o encontrou, lá ele nos falou. O Senhor, Deus dos exércitos, Senhor é seu nome. Tu, porém, retornarás a teu Deus. Guarda o amor e o direito e espera sempre em teu Deus.
Canaã tem em sua mão balanças fraudulentas. Ele ama defraudar. Ô padre, a gente às vezes quando tem um contato com essa palavra, muitos às vezes podem pensar, né? Mas difícil entender essa palavra. E aí você que está no A Redenção, não pense isso, porque nós temos o Padre Federico aqui para nos ajudar, né, padre? O profeta Oséias, nós estamos no capítulo 12, já caminhando para o fim desse texto, ele vai chamando as pessoas à conversão. Então, uma exortação à mudança de vida, se quiséssemos resumir. O que esse texto quer dizer? Chamado à conversão. Porque nós lemos aí o último versículo 8º do capítulo 12. Canaã tem em sua mão balanças fraudulentas. Ele ama defraudar. Ou seja, é um texto que nos mostra o pecado de Canaã, mas para nos alertar para o que deve ser praticado por nós, o que deve ser feito por nós. Ou seja, reconhecermos sempre que os verdadeiros bens são pesados na balança de Deus e não na balança do mundo. Que a balança do mundo, ouvimos aqui, é fraudulenta. Ela não é justa. Então, colocarmos na balança de Deus aquilo que de fato vale a pena, os valores, e a nossa vida em Deus. E Santo Afonso vai dizer isso. É os bens deste mundo que engana, os bens deste mundo, eles satisfazem por um momento, mas logo acabam. Então, buscarmos o bem supremo, verdadeiro e eterno em Deus, o justo juiz. E aí, Santo Afonso vai falar para nós, ajudando-nos a pensar sobre a importância da nossa conversão no dia a dia. Ele vai falar que os bens deste mundo, os prazeres, as riquezas, são como o navio que passa. Pode observar, o navio passa e logo depois nós não temos nenhum vestígio de que ele por ali passou. Ou seja, a efemeridade das coisas do mundo, ou seja, passam. Tudo passa, só Deus permanece. Então saibamos de fato colocar a nossa vida no coração de Deus, né? Nessa balança que nos apresenta o que de fato vale a pena. Amar a Deus e amar o irmão. Ô padre, aí quando a gente lê aqui esse trecho que Santo Afonso está dizendo, né, de descobrirmos os verdadeiros valores, a gente realmente olha para a nossa vida, e você vai fazer essa experiência, se você tem obras selecionadas e vai fazer a sua leitura desse trecho, você com certeza vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo e com o padre. A gente olha para a nossa vida e percebe, nossa, mas por que eu estou dando tanto valor a essa situação, a esse bem, se o que eu tenho que me preocupar, se isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida? E eu achei interessante, padre, porque é tudo muito a experiência mesmo do coração. Santo Afonso cita o que o pontífice Leão XI disse na hora da morte. Em vez de ser papa, melhor fora para mim ter sido porteiro no meu convento. Então, assim, padre, é percebendo assim que tem situações que a gente está ali cultivando e cultivando que não está somando na nossa vida e na nossa busca. A busca que realmente importa, que é nos levar à salvação. E a gente às vezes pede energia lutando para que aquela situação continue acontecendo, né, padre? Quantas e quantas vezes gastamos tanta energia, recursos em coisas que, no final das contas, não valem. Não podem ser pesados na balança de Deus, Isso. Porque não tem peso nenhum, peso de pena, vamos dizer assim. Ô padre, e às vezes, usando bem a linguagem mesmo popular que a gente usa no dia a dia, às vezes para conseguir algo neste mundo, a gente até passa em cima de alguém, menospreza as pessoas. E aí isso não vai somar em nada, não vai nos dar a graça de alcançar a salvação. Então é preciso fazer esse exame de consciência diariamente, não é, padre? Diariamente, né? Santo Afonso ele vai mostrar para nós assim que nós devemos adquirir também neste mundo os bens que nem a morte nos faz perder. E depois que a gente passa pela experiência da morte, a gente sabe não leva nada desse mundo. Posso ser o mais rico, o milionário, bilionário, não vou levar nada. Nem título, nem posses, nada. Então, Santo Afonso chama a nossa atenção assim para que a gente saiba adquirir nesse mundo os bens eternos, duradouros, que nem mesmo a morte pode nos tirar. São os valores divinos verdadeiros, eles que de fato contam.
o Santo Afonso vai nos dizer da importância de buscarmos aquilo que realmente vale a pena e que nós poderemos levar para depois da nossa morte. E aí, Santo Afonso diz aqui, até para confirmar tudo que o padre está falando, ó, o tempo é breve. Os que se servem do mundo sejam como se dele não se servissem, porque a figura deste mundo passa. A figura deste mundo passa. É preciso vigiar a todo momento. Ô padre, e aí talvez tenha alguém que está rezando com a gente e pensa assim, mas padre Frederico, Caís, então eu não posso ter nada neste mundo, vocês estão falando é isso? Não é nada disso, né padre? Não é isso, é questão do coração, né? Na verdade, nós podemos sim e devemos ter as coisas do mundo, porque senão como é que nós iremos viver? Então. Não é? Mas o problema é não nos tornarmos escravos das coisas do mundo, olharmos só para elas. Nós temos que trabalhar para nos sustentarmos, para sustentar as famílias, enfim. O trabalho é justo, digno, louvável, mas o problema é quando a gente se torna escravo das coisas, das pessoas e vivendo deste modo a gente se esquece do verdadeiro e supremo bem que é o próprio Deus, né? Os valores eternos, né? O amor, o perdão, a bondade, a misericórdia, coisas que o mundo nem sempre vê com bons olhos, mas são tão importantes para Deus, né? Nós sabemos disso por aquilo que nos revela as Sagradas Escrituras, por aquilo que falou e fez o próprio Cristo Jesus. Então, que a gente saiba valorizar as coisas que não passam. Por que Santo Afonso fala disso? Porque isso nos ajuda a sermos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não ter receio, não ter medo da nossa hora derradeira. Muita gente tem medo, tem um receio danado da morte, porque vai ajuntando tesouro só para esse mundo e não se prepara para a eternidade. De tal forma que Santa Teresa fala assim, ó, Santo Afonso gosta de citar a grande Santa Teresa. Ela fala assim, não se deve fazer caso das coisas que acabam com a vida. A verdadeira vida consiste em viver de modo que nada se tenha a recear na hora da morte. Essa liberdade tão grandiosa para a qual Santo Afonso quer nos preparar, né? Não ter medo dessa realidade que todos nós haveremos de enfrentar, mas nós não teremos medo se construirmos a nossa vida na rocha firme que é Jesus, ou seja, com o próprio Deus, e buscarmos os verdadeiros valores que de fato planificam a nossa vida e a tornam cheia de sentido. Ô padre, aí o Redenção no Dia a Dia de hoje, bem prático, a gente vai sugerir para essa semana, mas que esse Redenção no Dia a Dia se estenda aí para esse ano todo que está só começando e que possamos aí, através desse esforço, nos aproximar mais de Deus. O Redenção no Dia a Dia, o primeiro do ano, é o chamado a essa vigilância ativa, ou seja, que significa ter atitudes novas, em conformidade com a vontade de Deus. Mas qual que é a redenção no dia a dia, Caísa, para o dia de hoje? Recorde para nós aí qual que é a redenção no dia a dia. Hoje, a redenção no dia a dia, para você ter atitudes práticas, vigiar nas atitudes para viver o amor ao próximo, lutar para viver a justiça, o perdão, a humildade, a honestidade, a esperança, a bondade, confiar na misericórdia, ser solidário, compreensivo, viver a fraternidade. São atitudes do nosso dia a dia que a gente precisa vigiar a todo momento, não é, padre? Isso. E atitudes para com o próximo. Isso. Manifestar os valores no nosso relacionamento com o outro. Seja o próprio Deus, seja o próximo que está bem ao nosso lado mesmo, né? Então, justiça, perdão, humildade, honestidade, valores que contam muito para o Senhor nosso Deus e que, claro, nós devemos praticar. Não nos esqueçamos de viver conforme a vontade de Deus. Ô padre, é esse amor ao próximo, são essas atitudes de servir, de amor, de fazer o bem, que nos aproxima mais e mais de Deus. Sim. Porque é viver o que Cristo viveu, né? A gente pode se perguntar, o que eu devo fazer? Contemplar Jesus, olhar para Ele, olhar para o Senhor que vem para nos redimir e salvar, que passa fazendo sempre o bem, o mal nunca e a ninguém. Então é isso, resumindo, é fazer o bem acontecer, né? Como é da vontade de Deus. Amar como Jesus amou, viver como Ele viveu, já nos ensina
a canção do Padre Zezinho. Ô padre, me lembrei de outra situação que a gente enfrenta. Nessa luta para fazer o bem, no meio do caminho, às vezes a gente desiste. Porque o outro não fez o bem, então eu vou pagar com a mesma moeda. Não é bem assim, não é, padre? A gente tem que ser perseverante. Não pode ser assim, né? Nós não podemos pautar a nossa vida pelo erro ou pela lei do menor esforço. Ah, o outro não fez, mas você é chamado a fazer. Porque no final das contas, cada um deverá prestar contas para Deus do que fez. Não do que o outro fez ou deixou de fazer, mas do que eu fiz. É verdade. Então é pensar nisso e agir sempre no caminho do Cristo Jesus, que, claro, nos ensina a fazer o bem a todo momento. Sigamos firmes, então. É sempre uma bênção encontrar você aqui no A Redenção, cultivar a fé no coração, aprender de Santo Afonso, né, os seus ensinamentos que são tão preciosos, a sermos pessoas melhores, seres humanos melhores, cheios de fé. E aí, falando nisso, Santo Afonso, para cada mês, ele tem uma virtude que a gente deve lutar para viver. Não é isso, padre? Santo Afonso, ele tem essa prática tão feliz de indicar para nós cristãos uma virtude mensal. A cada mês, portanto, nós vamos aqui aprofundar uma dessas virtudes indicadas, apontadas por Santo Afonso, para vivermos mais intensamente. Esse ano, inclusive, padre, que nós estamos em unidade com a igreja, ano jubilar, falando de esperança, é uma virtude. A esperança é também uma virtude, né? A esperança cristã que não decepciona. É uma virtude que nós iremos tratá-la mais adiante. Mas hoje vamos começar com uma virtude muito importante também, padre. Importantíssima, a virtude da fé. Né? A fé, ela é fundamental para quem é cristão. Sem a fé, nós nada somos. É verdade. E Santo Afonso fala algo muito importante sobre a fé, hein, Padre Federico? Isso, Santo Afonso vai nos ajudar a mergulhar nessa virtude da fé, dizendo o seguinte: a santa fé é para nós um tesouro de valor inestimável, porque nela nós possuímos, primeiramente, uma luz divina, essa luz que nos serve de guia seguro na direção do caminho do céu. Então, o primeiro benefício da virtude da fé é a luz divina que nos orienta. O que percebemos por meio de nossos sentidos nos induz, muitas vezes, pode nos induzir ao erro. Os nossos sentidos sem a fé. Agora, as verdades da fé, porém, nos foram por Deus reveladas, ou seja, o qual não pode enganar-se nem enganar-nos. Então, a virtude da fé que traz para nós a luz divina e, claro, vai nos ajudar a caminhar na verdade que é o próprio Deus. Deus não se engana e não engana ninguém. Louvamos e bendizemos a Deus pela vocação de Santo Afonso Maria de Ligório, também, sim, pelo carisma redentorista que tanto tem nos aproximado de Deus e nos ajudado a alcançar a salvação, não é mesmo? E aí já fica um pedido aí para você rezar pelos missionários redentoristas e pedir sempre que Santo Afonso interceda por você e por sua família. Mas vamos ao pensamento de hoje do programa, para começar o ano a todo vapor aí na busca por Deus e pela salvação. O pensamento hoje diz assim, ó: façamos, pois, todo esforço para adquirir o grande tesouro do amor divino. Quem possui todas as riquezas, mas não possui a Deus, é o mais pobre do mundo. Mas o pobre que possui a Deus, possui tudo. E quem possui a Deus é aquele que o ama. Quem permanece na caridade, em Deus permanece e Deus nele. Precisamos viver o amor, não é, Padre Federico? O amor da caridade que Sim. nos é dado pelo Senhor Deus, como esse dom próprio do Espírito Santo. E aí o chamado de Santo Afonso, tão interessante para começarmos o ano, o nosso esforço, o esforço da vida cristã. Para quê? Para conseguirmos aquilo que de fato vale a pena, que é o grande tesouro do amor divino. Deus nos ama tanto. E o que nós temos feito para manifestar da nossa parte a resposta de amor a este tão precioso dom? Então, Santo Afonso vai falar do esforço. Recorde-se do apóstolo que fala assim: esforçai-vos pelas coisas do alto onde está Deus. Aquilo que vale a pena ser buscado
vale também o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho. Então, nos esforcemos pelas coisas santas, por aquilo que é de Deus, porque o próprio Santo Afonso vai falar assim: de que adianta nós termos todas as riquezas do mundo se não tivermos o Senhor Deus presente? Deus é a maior das riquezas. Então, que nós nos empenhemos de fato e de verdade, com esforço, com dedicação, na nossa vida cristã, na oração, na caridade, na busca pelos sacramentos. Então, nos esforcemos sempre pelo bem maior que é Deus. E que a oração nos ajude nesse esforço, nessa caminhada. E agora nós vamos rezar com fé e com Santo Afonso, Padre. Santo Afonso Maria de Ligório. Amadíssimo Redentor meu, ó vida da minha alma, creio que sois o único bem digno de ser amado. Creio que sois o mais fiel amigo da minha alma, porque só vós quisestes, pelo meu amor, morrer consumido de dores. Creio que nesta vida e na outra não há felicidade igual a de vos amar e fazer a vossa vontade. Sim, firmemente creio nestas verdades, e porque as creio e quero ser todo vosso e a vós só possuir, renuncio tudo o que vos pode desagradar. Maria, minha mãe, a vós me recomendo, não deixeis de rogar a Jesus por mim. Senhor, quero amar-vos verdadeiramente. Pelos merecimentos da vossa paixão, ajudai-me e tornai-me tal qual vós o quereis. Verdade infalível, em vós creio. Misericórdia infinita, em vós espero. Bondade infinita, eu vos amo. Amor infinito, que vos destes todo a mim na vossa paixão e no sacramento do altar. Hoje me dou todo a vós. Mãe de Deus, aumentai minha fé, nossa fé. E que essa bênção que vamos receber de Deus pelas mãos do Padre Federico nos sustente nessa caminhada e nessa luta para vivermos a nossa fé, não é, Padre? Isso aí, uma bênção especial para esse novo ano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre você muita saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos firmes na fé neste ano de 2025 e teremos mais virtudes para a gente nos aproximar de Deus, né, Padre? Isso aí. Um ano novo muito abençoado para você e para sua família. Amém. Tchau. Até mais.